Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Bem-vindos, escritores, a mais uma edição do Gente que Escreve. No programa de hoje vamos falar sobre muitas coisas legais, sobre o mundo dos escritores. Direto de Los Angeles, eu sou Fábio Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. E nós dois juntos vamos falar aqui, né, coisas curiosas sobre o mundo da literatura. E hoje vamos falar sobre quem lê e quem escreve, as diferenças dessas duas pessoas. Vamos falar sobre descrições e vamos continuar um pedacinho do papo da última edição. O Gente que Escreve começa em 3, 2, 1, vai! Rob Gordon, tá uma beleza, não tá? Tá todo mundo feliz, o pessoal no Twitter, o pessoal no Facebook que tá entrando na nossa página, mandando e-mail, os poucos que mandaram e-mail, tá todo mundo feliz. Parece lua de mel, começo né? de namoro. Começo de namoro. Tá todo mundo tão bem, tem morango com chocolate no quarto, champanhe, tá aquela alegria, né? Aquele cara que assina o Netflix pela primeira vez, né? Meu Deus, o que eu assisto? Se botar foto nossa na página do Facebook, vão até achar que a gente é bonito, cara. Vão elogiar. Então, começo de namoro é assim mesmo. Eu acho que isso é muito. Assim mesmo. Eu acho que aí já é exagero, Rob. Mas, enfim, a gente queria agradecer. Okay. Vamos agradecer todo mundo que comentou no Twitter com a hashtag Gente que Escreve, o pessoal que entrou lá no Facebook e os poucos valentes que mandaram e-mail. Tá bem legal. Eu não sei o que o Rob está pensando, mas eu tô adorando gravar. Assim, faz tanto tempo que eu não tinha um cast só meu. Então tá bem legal, assim, falar de outra coisa que não seja cinema, né? Acho que tá até novo pra mim. Então, mas eu acho que é indiferente o que eu acho ou não, porque a partir do momento que você falou assim, faz tempo que eu não tinha um cast só meu, eu acho que a minha opinião fica meio irrelevante aqui, né? O cast é seu. Quando mudar o expediente, a diretoria disso aqui, eu emito a minha opinião. Baroni, não usa isso. Não, pode colocar isso de sacanagem, pode usar sim. Não, só meuzinho, porque eu sempre cinema, eu sempre era um podcast de outra pessoa, que eu era convidado, fazia parte da equipe. Eu sei bom, o podcast é nosso, desculpa. Enfim. Então eu vou emitir minha opinião. Pô, eu acho bem legal também, sabia? Eu acho bem legal. A Luísa tá rindo aqui de mim, ela tá zoando tanto com a minha cara porque eu fui possessivo. Eu já tinha participado de um outro podcast, mas não tinha nada a ver. O podcast não era meu, né? Não tinha nada a ver, era sobre futebol, não tinha nada a ver com isso. Vamos fazer assim, é que é meu e seu também. Então, foi nesse sentido. Mas até um pouco da história, eu coloquei isso na nossa página lá no site, né, onde está o podcast hospedado, e eu conto um pouco disso lá, mas é o seguinte, eu queria ter gravado esse cast com o Rob há anos. Eu tô enchendo o saco dele há muito tempo. E, não tem microfone, bicho, não dá, não sei o quê. Chegou uma hora, eu falei, e aí, a gente vai gravar essa merda ou não? Então, só em minha defesa aqui, eu vou dizer que o lance do microfone, né, eu ainda não tenho. Então não era mentira, eu ainda não tenho. Mas tá vendo como era a frescura? Ok. Aí eu concedo um empate pra você. Vambora. Você consegue. Vambora. Vamos falar de literatura, que o pessoal já deve estar com o saco cheio de ouvir. Vamos falar de literatura. E vamos lá para o nosso primeiro tema. Rob Gordon, qual é o nosso primeiro tema de hoje? Nosso primeiro tema, basicamente, ele é a relação entre leitor e escritor. Basicamente, o que a gente vai falar aqui pra você, assim, se você não lê, você não escreve. Spoiler alert. Spoiler alert. E por que a gente vai falar isso? Porque parece uma coisa óbvia, né? E é uma coisa curiosa, porque quando você começa a entrar nesse mundo dos cursos, dos workshops, de sistemas de redação, de estilos, de programas que vão solucionar a sua vida em 15 segundos, esse tipo de coisa, você começa a ver que muitas das dicas dadas por aí, elas parecem meio óbvias, porque às vezes a gente não pensa nelas. Exatamente. Né? Uma das razões pelas quais a gente resolveu falar desse assunto, primeiro porque às vezes
tem escritor que acha que é diferente. Sim, eu sou escritor. A minha relação mudou, então eu só escrevo. E assim, novamente, você quer fazer isso, ótimo, vai fundo, mas a gente vê um pequeno problema com isso. Eu achei a minha relação com o leitor é diferente. Mas você tem que pensar que a gente é leitor primeiro, escritor segundo, né? Normalmente, quem escreve lê muito. E não só as coisas do próprio gênero, mas como lê coisas de outros gêneros, como lê quase tudo que pode, que lê de post do Facebook à Bíblia. Você sabe que eu tenho uma tristeza na minha vida, e aqui eu vou abrir uma intimidade da minha vida, que é a questão... Ui. Não, é sério, é a questão de... Música de fundo, Baroni, música de não, fundo. Baroni, por favor, respeito aqui, que não é intimidade, vocês estão pensando. É ir ao banheiro. Cara, eu sou viciado, como todo mundo, eu acredito aqui, você vai no banheiro, você leva o celular. Uhum. Eu passei anos na minha vida, eu levava um livro, eu levava uma revista, então assim, eu não leio. Eu tenho um jogo aqui, é o jogo mais bobo do mundo, e ele tá comigo há quatro aparelhos celular. É um buraco, é um jogo de buraco, de cara. Cara, eu vou no banheiro e tô jogando buraco. Aí às vezes eu paro e penso assim, eu lia, cada vez que eu ia no banheiro, eu lia uma história da Turma da Mônica. Hoje eu não leio mais. Então, assim... E sabe que eu senti a mesma coisa. Eu passei pela mesma coisa, sabia? Eu troquei a leitura pelo Plants vs Zombies. Então, você troca a leitura, né? Porque, assim, cara, todo mundo lia no banheiro. Todo mundo. Né? Então, assim... Eu acho que o grande problema, onde eu quero chegar com isso é o seguinte: o grande problema de você ler hoje é encontrar tempo, né? Porque nos anos 80, você lembra, você estava lá, né? Vamos pegar lá, 1989. Pô, comprei um livro, quero ler um livro. Descontando o fato de que a nossa rotina era diferente, de que a gente era estudante e tal. Estou falando dia a dia. Cara, o que você tinha nos anos 80? Você tinha ou videogame, ou televisão, ou livro. E aí quando tava passando o jornal você não queria assistir, ou na novela que você não aguentava ver... Você vai pro seu quarto e cata o livro ali, seu pai fica na sala vendo o jornal e tal. Né? Hoje, cara, com esse negócio da internet, eu acho isso um puta de um absurdo, porque assim, a gente tem o que a gente quiser ler na nossa frente, só que a gente não tem tempo de ler. A gente vai jogar Candy Crush. Porque você tá fazendo 8 coisas ao mesmo tempo, ou uma coisa que é jogar Candy Crush, né? Porra, ok, é bem-vindo de vez em quando jogar e tal. Então, o que eu acho é assim, eu criei, daqui a pouco a gente fala mais disso em detalhes, eu criei uma disciplina para ler. Eu criei isso. Porque, se você... E aqui vai a primeira dica do dia. Se você parar e pensar assim, a hora que pintar um tempo, eu leio o livro. Ou leio a revista, ou leio o negócio que eu comprei pra ler. Cara, não vai pintar o tempo. O dia vai te engolir. Você tem que criar uma rotina. Você tem que fazer o tempo acontecer. E isso também vale, eu vejo muita gente do curso Escreva Sua História falando, que é, eu escrevo quando dá. Tudo bem, às vezes é o que a vida permite, né? Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa podre, ninguém tá criticando por isso. Mas se você não, pelo menos, se esforçar pra chegar em casa e falar, olha, eu vou chegar em casa detonado, mas todo dia, pelo menos eu vou olhar pro Word. Olha pra ele, por meia hora, por 20 minutos, eu vou bater um parágrafo. Né? Isso acaba ajudando, vai quebrando um pouco, porque é a questão da prática. E a gente tá falando do leitor/escritor, porque é o seguinte, quando a gente para de ler, e esse é o grande risco, é a razão disso. Quando a gente para de ler, a gente fica fechado no que a gente conhece até aquele ponto. Então você se fecha para novos gêneros, para novos estilos, para novas escolas, para novas influências. E 2, você passa a só ficar falando com a sua cabeça. E isso pode ser um pouco perigoso, porque a sua temática pode começar a girar em torno da mesma coisa o tempo inteiro. Você vai começar a se reciclar em vez de criar coisas novas. Então são vários riscos. Não estou falando que vai acontecer, né? Tem gente que funciona assim e tá fantástico. Mas você pega o Stephen King, o Neil Gaiman, o Brandon Sanderson, esses caras, eles leem pra caramba. O Orson Scott Card, esses caras falam de todo mundo. Eles encontram tempo, pra você ver, escritor profissional que só faz isso da vida. Os caras arrumam tempo pra ler, sabe? Eles, por quê? Você tem que entender o que tá acontecendo no mercado, nem checar concorrência, porque eu não gosto muito desse termo, né? Concorrência. Acho que todo escritor acaba sendo aliado, no fim das contas. Você tem que checar o que os outros estão fazendo. Você tem que dar uma olhada no que o mercado está querendo ler. Se você quer escrever profissionalmente, entender o que o mercado está publicando é chave. E outra coisa, né? Eu acho que se você é um escritor, especialmente de ficção, não científica, ficção, teoricamente... você é um cara que gosta de histórias bem contadas. Você não é assim... Não existe uma pessoa que fala assim, pô, vou começar... Vou ser escritor. E daí no 4º texto o cara decide, pô, gostei disso, é legal. Não. Primeiro vem a paixão, depois vem o ato. Né? Então, assim, primeiro você se apaixona pela história, depois vem o ato de escrever. Então, assim, não é só uma questão mercadológica, é uma questão que te faz bem, é um negócio que você gosta. E não é porque você escreve uma história que você vai parar de consumir as histórias dos outros. Exatamente. Você não é o melhor do mundo e ninguém acha que é. Esse é o negócio. Os melhores escritores do mundo, eles leem pra caralho. E eles se orgulham de ler pra caramba. Porque, senão, o que ele vai ser? Porque sabe o que acontece? Eu li isso hoje, agora não sei se eu vou achar
achar aqui, deixa eu tentar ver se eu acho o autor que falou a frase. Não achei, não vou achar. Bom, Fala a frase aí depois. o cara falou uma coisa interessante que era na linha do adote um estilo de vida e não ele chama de piece of work em particular, um trabalho, um texto, que é basicamente assim, você não é o seu livro. Você é uma série de coisas, de decisões, de escolhas, de informações juntas numa pessoa, e essa pessoa gera livros, né? Se você fica... E isso é uma coisa que me afetou muito profissionalmente durante anos, porque eu sempre fui o correspondente. Eu sempre fui o meu trabalho. Eu fiquei muito atrelado a isso, e na hora que esse trabalho começou a diminuir, porque o jornalismo virou de barriga para cima, ou subir no telhado, o que você preferir, você não tinha o que fazer, cadê? Eu era a função, eu não era muito a pessoa que fazia as coisas. Você não é alguém que executa a função, você é a função, né? Ou seja, aquilo, a gente cai até em umas coisas que eu e a Marina, que é a menina que escreve terapia comigo, a gente já explorou. Exatamente, né? Você deixa de ser o cara que inclusive escreve para ser só as palavras que estão ali, porque fora daquelas palavras você não existe, porque o que você faz? Você passa o dia inteiro olhando para o seu livro, né? Não, você tem que, você precisa, isso é uma coisa, é uma dica para sanidade, na verdade. É interessante que você pense nessa frase que é, adote um estilo de vida. Esse estilo de vida vai ser condizente com o que você faz e ele vai te ajudar a produzir mais. É uma história, por exemplo, o Jack London, né, um dos maiores escritores da literatura mundial, quando ele estava escrevendo sobre o mar, ele não ia muito para o mar, ele pegava e ia para um boteco, ia para uma taberna do lado do porto, pagava um drink para uns 3 caras que estavam ali para escutar as histórias dos caras. E não era nem que ele queria as histórias dos caras, ele queria estar em contato com gente que passava a vida inteira no mar. Exatamente. Ele queria estar em contato com aquilo que ele precisava ser naquele momento. Não com o ambiente, com uma pessoa que ele queria ser naquele momento para escrever melhor. E aí o que acontecia? Ele transformou isso, como ele ia toda semana para esse bendito dessa taberna, ele acabou criando esse estilo. Ele ia, ele conversava com os caras, começou a fazer um monte de amigo. E tem uma história que eu não sei se é verídico ou não, mas parece que ele sempre pegava grana emprestada com o dono de uma livraria, com o dono de uma banca, porque ele era duro, então ele falava, me empresta um dinheiro. Pra que não? Já te devolvo. Ele ia pro bar, pegava, e quando ele recebia o dinheiro por um livro ou por um texto, ele voltava, tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro que você me emprestou. Porque era um ciclo, então ele começou a criar uma vida em torno do que ele precisava fazer, mas o que fazia? Trazia amizade, trazia várias referências, transformava ele em alguém diferente, então virou o estilo de vida dele. Ele uniu o útil ao agradável. Né? Assim como o Hemingway, que era um débil mental que ficava indo atrás de guerra, que ficava indo atrás de desgraça humana para pegar e escrever as coisas deles. Então, os livros do Hemingway eram um fruto, eram um efeito colateral do trabalho dele como correspondente na guerra. Então, você para para pensar, isso foi um erro e eu aprendi da pior maneira possível. Eu tive 1 ano e meio, 2 aí de muitos problemas, porque eu estava super atrelado. Né? E isso acontece com a gente, quando a gente vira escritor, quando a gente para de ler. Porque a gente começa a ficar muito preocupado com o nosso e esquece do que está acontecendo, sabe? Você não pode deixar de ler o seu autor favorito. Você não pode deixar de descobrir novos autores. Especialmente essa safra nova de brasileiros escrevendo. Mas eu acho que trazendo aqui para nossa realidade, né, minha, sua e também de quem está começando a escrever, eu não sei, eu acho que é mais fácil você hoje perder a sua identidade de leitor, não porque você está ocupado demais com seus textos, né? Você está ocupado demais, ponto. Sim. Né? Então, assim, você quando você deixou de ler, que você estava falando aí agora que você era o seu trabalho, sei lá, eu acho que a gente volta para aquilo que eu falei no começo, é a questão do tempo. Sim, é a questão do tempo, só que é a questão também de entender o que tem por trás disso tudo, né? Qual o preço que a gente paga. Eu estou falando tudo isso para a gente entender o preço que a gente paga na hora que a gente fecha uma janela. Na hora que a gente para de pensar nisso. Porque outro dia eu andei divulgando bastante o curso, aí eu entrei num grupo do Facebook e tinha uma menina pedindo, estou com problemas para passar da página 30. E quem de qualquer livro. Qualquer coisa, do livro que ela estava escrevendo. E a mensagem dela estava cheia de erro, né, aliás. Mas eu fui lá porque, assim, eu acho que isso é um problema. Você aprende a resolver problemas, você aprende gramática. Com prática você melhora. Sim. Então eu fui lá, e quem assistiu a primeira aula do curso sabe, eu falei exatamente isso. Se você está travado, é porque você não sabe para onde a história vai. Não, desculpa, ela não conseguia passar da página 30, ela estava escrevendo. Ela estava escrevendo. Não, eu achei que ela não conseguia passar da página 30 de livro nenhum. Que tipo, ela cansava, sabe?
Não, ela estava de escrever. De livro como leitora, tô falando. Como escritora. Sei. E aí eu falei para ela, olha, tem curso aqui e tal, e eu ainda passei mais uns 2 links de outros cursos e livros que eu acho relevantes dentro disso. Aí a menina, não, obrigado, mas eu não quero esse tipo de marketing bobo e de listas que vão ficar me mandando e-mails e links de coisas que eu não vou ter paciência para ler. Aí eu falei, peraí, você quer aprender uma arte, você quer aprender uma profissão, uma habilidade que requer leitura, porque a principal ferramenta de aprendizado de escrever é ler. Então você tem que ler. E ela quer ser escritora e ela não quer ler. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, tá errado, não dá liga. Um negócio que chama OPB. OPB é o que você devia ter feito aqui agora. OPB é uma sigla. Assim, a menina vira e fala assim, eu não consigo passar da página 30 e tal. Pô, olha, deixa eu te ajudar. Tem esse curso aqui, tem essas outras coisas aqui também. Não, eu não quero isso, que isso é marketing. Daí entra o OPB. OPB é, ok, passar bem. É isso, cara. Ok, passar bem. Então fica aí. Mas e aí, sabe o que aconteceu? E aí foi uma coisa curiosa. Várias pessoas começaram a concordar com esse fato de que não tem muita coisa para ler. Que não dá tempo, logo confirmando a sua teoria. E 2, que eles não querem. Não, vou ler tudo isso para quê? Então, o problema é que é o seguinte, você não tem tempo hoje, é uma coisa. Só que o não ter tempo virou bengala para quem não lê. Né? Eu já tive problema profissional aqui de texto, eu fui contratado para fazer, inclusive eu participei de um debate com isso uma vez, por causa disso, um debate num evento, que é o seguinte, que é aquela história do... ninguém lê texto longo no Facebook. É o too long didn't read, né? A pessoa inclusive faz isso. Então, amigo, é o seguinte, ninguém lê texto ruim. As pessoas não leem textos ruins. Né? Se o texto é longo e bom, o cara que gosta de ler, lê. Daí você vira, o cara que me falou isso era um cara grande de agência, virou e falou assim, eu não tenho tempo de ler um texto desse tamanho. Eu falei, cara, eu acho difícil de acreditar, porque toda vez que eu passo pela sua mesa, você está assistindo um vídeo musical no YouTube. Né? Então, assim, você tem preguiça de ler. Né? Então, assim... Se você tem preguiça de ler e vai culpar o tempo, aí é uma outra história, né? Aí é um problema seu com você mesmo, você é preguiçoso. Agora, eu acho que o problema de encontrar tempo para ler, se você tem disposição, é algo que hoje é difícil e tem que ser trabalhado. Eu insisto nisso. É um negócio que tem que ser trabalhado com cuidado, porque se você tem plano de escrever, ou eu quero escrever, quero começar a escrever, ou já estou escrevendo, não, você não pode deixar de ler, mas em hipótese alguma, cara. Porque, cara, é fundamental que eu falei, a melhor ferramenta. E isso vai te mostrar várias coisas, vai te dar várias ideias do que fazer com o seu trabalho, como você pode melhorar. Quantas vezes... Um dia eu estava na biblioteca, fazia anos que eu não tinha encostado e nunca tinha visto em inglês. Eu peguei o Cântico para Leibowitz, abri, eu li 3 páginas, eu não queria mais sair da biblioteca, passei rápido, falei, nossa, eu preciso ler. Mas aí eu saí com as 3 primeiras páginas e falei, caramba, e se a história fosse por aqui? E aí eu comecei a pensar numa versão alternativa pro Cântico para Leibowitz, porque eu estava numa outra vibe, eu queria que a história fosse para outro lado, e a história meio que se relacionou comigo de outra forma depois de tantos anos. Cara, é maravilhoso você poder olhar para 2 linhas que seja e falar, nossa, putz, que abertura de livro fantástica. Sabe? Eu tô lendo um livro chamado Leviathan Wakes, que, cara, é a melhor abertura de livro que eu já li na vida. Em 2 linhas o cara me faz querer ler o calhamaço de 500 páginas dele. 2 linhas. Acabou. Caralho. Acabou. E é simples, é efetivo e mata pau. Pronto. Ele fez o que precisava ser feito. E o Leviathan Wakes faz parte da minha retomada, porque eu fiquei um tempão sem ler constantemente, porque eu estava tão envolvido com tradução, com escrever. E, galera, tudo isso que eu tô falando é porque aconteceu comigo. Eu tive o último ano, eu li muito pouco. E eu percebi que estava fazendo mal. Que isso estava deixando meu texto redundante, estava ficando muito preso. Eu vou além. Isso me faz mal, não só como escritor, como ficar sem ler, como pessoa. E aí, claro, é um negócio pessoal meu. Assim como você, eu tive um período aí de uns 10 anos da minha vida de uma rotina pesadíssima. Quem é leitor antigo do meu blog lembra disso, que eu ficava no Twitter, eu falava disso no blog também. Eu trabalhava 6 dias por semana, eu era editor de uma revista, eu trabalhava 6 dias por semana, não oficial, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, só que um dos dias do fim de semana era comprometido para eu tirar os atrasos. E todo dia era mais ou menos, eu chegava umas 10h30, 11 da manhã, e quem está ouvindo está pensando assim, o cara é um vagabundo, o cara chegava às 10, 10h30, e eu ia embora todo dia às 2 da manhã, então não era tão vagabundo assim. Às vezes ia às 4, às vezes varava a noite lá dentro sozinho.
Porque eu tinha um problema que era o seguinte, né? Eu ficava das 10 às 8, das 10 às 7, apagando incêndio da redação inteira, coordenando equipe, manda freela, manda fotógrafo, contrata com não sei o quê. Quando todo mundo ia embora às 8, eu escrevia metade da revista. Todo mundo foi embora às 8, eu sentava e falava assim, agora eu vou escrever. E eu chegava, tinha leitor meu dessa época que dava risada, que eu ficava no Twitter e escrevendo. E daí eu virava e falava assim, porra, 2h30 da manhã, eu estou escrevendo há 12 horas, cara, eu preciso parar um pouco. Já sei, vou escrever uma crônica no blog. Ou seja, eu escrevia para descansar de escrever. Por quê? Porque escrever a crônica pro blog é uma boa. Mas, cara, eu chegava em casa, eu queria morrer. E, pô, e o dia foi bom, rendeu, tirei o atraso da revista, tô em dia com tudo, escrevi no blog. Mas eu queria morrer que eu não lia, cara. Eu não conseguia ler, eu só lia coisa do meu trabalho. Então o que eu fiz? Dos 2 anos pra cá, primeiro eu tenho né, todo mundo fala assim, o melhor amigo do homem é o cachorro. Não, não é o Kindle. O melhor amigo de um homem é o Kindle. Cara, eu falo isso pra todo mundo, é o melhor amigo do homem. Então, cara, eu criei uma rotina que assim, eu vou deitar, a não ser em casos excepcionais, pô, teve uma festa aqui em casa, beberam 10 amigos, você tá quebrado, você tomou 2 a mais, porra, você quer deitar e dormir, são 3 horas da manhã, ok, esse dia não. Nos outros dias, aconteça o que acontecer, eu pego o meu Kindle na hora de deitar e eu leio pelo menos 10 minutos do livro que eu tô lendo. E eu tenho uma tolerância para não fazer isso, eu já testei, eu tenho uma tolerância de 3 dias. Estou fazendo isso há 1 ano e meio. Eu tenho uma tolerância de 3 dias. Se eu ficar 3 dias sem ler à noite na cama, cara, no dia seguinte, depois desses 3 dias, eu acordo já... Eu tô estranho, sabe? Eu não tô legal, eu tô infeliz. Tá faltando algo. É por aí. Então, assim, puta, eu me orgulho demais disso, cara. Que eu saí de um tempo que eu não tinha tempo de ler nada, né? E hoje eu criei uma rotina assim que se eu não leio, eu sinto falta. Então, também é um negócio que eu tô falando aqui, pô, quando a gente fala, né, você tem que ler pelo menos um pouco todo dia e tal, ou sempre que der, quase todo dia, né? Pessoal, ninguém tá falando aqui de você sentar e ler 1h30. Né? Ninguém tem 1h30, mas se você criar um hábito de 10 minutos, 15 minutos, meia hora que seja, já funciona. Já funciona. Sim, e outra coisa. E a gente tá falando de quem já passou da fase que não tem mais tempo. Porque você pega a galera que tá entrando na faculdade e tal, tá todo mundo com tempo pra caramba lendo 5 livros por semana, né? E outra coisa que para mim é engraçada, né? Então eu criei esse hábito que foi pessoal, não foi nem como escritor, foi pessoal. Mas esse hábito pessoal, ele me levou a um hábito de escritor que é o seguinte. Quem me conhece, o Barreto sabe disso também, o Barreto compartilha disso comigo. A gente sempre foi muito fã, eu e ele, de ficção e fantasia. E aqui no Brasil, a questão não é que o livro é caro, que o livro é mal traduzido. Não tem o livro. Né? Tem livro que você quer que não é lançado no Brasil. Então, com isso o Kindle me ajudou demais. Eu passei 5 anos comprando Pocket na Cultura em inglês. Eu li Fundação, eu nunca li Fundação em português na minha vida. Eu li Sério? em inglês. Devia ter me pedido, eu sempre tive. Eu tenho a versão da... Inclusive eu tô olhando pra elas, que eu trouxe comigo. Então, só que assim, quando eu li Fundação, você tinha que ter me pedido. Você morava nos Estados Unidos. Pô, se eu for pros Estados Unidos, eu compro um Pocket bom. Não, eu sempre tive aí o animal. Enfim. Aliás, pera aí, jabá não pago, mas eu acho que é válido fazer. A Aleph relançou a fundação com umas capas maravilhosas, então quem tiver interesse por conhecer Isaac Asimov, eu recomendo 2 coisas dele. Um é um conto chamado A Última Pergunta, que é o melhor conto da carreira dele e arrisco dizer um dos melhores contos que eu já li na minha vida. É maravilhoso e eu recomendo a série da Fundação, que é brilhante, é o livro que me botou de vez na ficção científica, então é assim, obrigatório se você quer escrever sobre o gênero, ou se você não gosta de ficção e quer testar uma coisa nova. Leia o Titio Asimov, ele é gente boa. E assim, leia rápido, né, porque Fundação vai virar série da HBO, vai virar modinha, então leia antes que comece com aquela histeria. Mas estão falando isso há uns 10 anos, eu ainda não acredito. Tá que nem American Gods, todo mês vai sair a série. Nunca... É verdade. Mas então, e daí eu lia muito em inglês. Cara, a gente tá em 2015, né? Eu acho que entre 2008 e 2012, por aí. Cara, 90% dos livros que eu li era em inglês. Porque não tinha aqui. O Kindle me ajuda muito com isso. Porra, eu tô com vontade de ler o livro tal do Star Trek, né? Porra, que eu adoro. E não tem aqui, que merda. Cara, eu entro, pego o e-book, compro o e-book, pronto, tá aqui na minha mão e leio. Só que chegou um determinado momento e hoje eu consigo balancear isso muito bem. Eu preciso ler em português. Eu leio em inglês fluentemente, adoro, mas eu preciso
ler em português, por quê? Porque é o idioma que eu penso, é o idioma que eu escrevo. Eu preciso ler para arejar o meu texto, entendeu? Então a leitura ela faz isso também, ela areja o seu texto, ela te traz coisas novas, ela traz desde o vocabulário até construção de frase. Com certeza. Eu acho que é a melhor coisa, você vê como as outras pessoas fazem, né? Exatamente. Você sai daquela preconcepção que você já tem sobre alguma coisa. E, pô, tem muita gente testando um monte de coisa, sabe? Isso faz, e areja tudo, né, Rob? Porque me faz me questionar. Fala, pô, podia ter feito assim no livro tal, no texto tal. E não fiz. Pô, vou fazer isso num outro. Não, tem o contrário. Às vezes você está lendo o texto, você está lendo o livro, você está gostando do livro, e você para. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Né? Não são muitas. Muitas já seria arrogância. Mas você lê o parágrafo e fala assim, porra, eu não teria feito esse parágrafo assim não, cara. Eu teria colocado esse começo no meio, o meio no fim, né? Porque fica com muito mais impacto. Aí você fica com esse negócio na cabeça e fala assim, porra, né? Isso não quer dizer que o livro é ruim, né? Quer dizer que, porra, eu estou conversando, como escritor, eu estou conversando com o livro. Porra, isso é do caralho. Sim, é aquele exercício fantástico, não sei se você fez muito isso na escola, mas eu fiz, que era fazer paráfrase. Pega um texto de alguém famoso, vai lá e reescreve. Isso. Com o mesmo conteúdo, só coloque a sua impressão ou o seu jeito. E, cara, esse é um exercício que eu dou até hoje, eu falo para as pessoas fazerem, porque faz bem pra caramba. Eu meio que faço isso traduzindo, né? E é meio engraçado porque eu já traduzi mais do que eu publiquei em termos de romance, né? Mas eu meio que tenho que fazer isso, porque quando você muda tudo para português, você tem que manter a essência e tem que mudar a língua em alguns casos, né? Tirando o caso específico do Gaiman, que eu optei por deixar a linguagem dele assim, então para deixar mais próximo de como ele narra, porque eu notei que às vezes alguns editores já tiveram tendência de reescrever. De acordo com o que eles achavam. E aí ficava até um texto legal, mas não era o game. Né? E aí quando você lê em português e lê em inglês, você percebe, ups, tá diferente, tá bem diferente. Olha, eu não vou dizer o nome do livro aqui, porque eu não lembro qual que é, de verdade. Senão eu diria sem o menor problema. Mas teve um livro que eu li nessa fase de ler ficção em inglês, e eu já tinha lido em português. Né? Só que eu tava nessa fase de pegar em inglês, então eu falei, porra, fui lá na Cultura, eu ainda não tinha o Kindle. Achei na Cultura, devo ter achado ali por 12 conto, 14 conto, que os pockets na Cultura eram baratos. Né? Aqueles pockets eram uma maravilha, eu comprei todos os meus pockets de Star Wars lá. Nem sei onde está o livro que eu li em português, deve estar na casa da minha mãe, sei lá. Daqui, vou levar isso aqui para reler, que eu lembro que gostei. Cara, é outro livro, o livro original é outro livro. Às vezes perde ritmo e assim, não tô falando mal dos outros, não acontece, assim, você escorrega. Não, acontece. Então, assim, eu acho se você vai ler e tal, pensando em termos de estrutura, cara, a não ser que você queira ir mais a fundo, o conselho que eu dou é nem se prenda nesse negócio do puta, será que isso aqui tá bem traduzido? Se o livro não tiver confuso, será que tá bem traduzido? Será que o cara escreveu assim mesmo? Cara, vai até o final. Né? Se você tiver curiosidade, depois você cata o inglês e dá uma conferida. Ou sente ler, mas não fique se prendendo a isso. O lance é ler ponto. Sim, ler e aprender com o que você está lendo. E não tenha vergonha, que é um negócio era um negócio que eu tenho muita facilidade, por exemplo, a Ana, minha mulher, não tem essa facilidade. Eu tenho. Eu leio por quê? Porque é importante para mim como pessoa, também é importante como escritor. O livro tá ruim, cara, larga no meio. Você já não tem tempo para ler, não fica se forçando a ler um livro que você não está gostando. Ele não é ruim de qualidade, é ruim para você. Puta, eu não gosto da história, a história não me pega. Larga o livro e pega outro. Volta para ele depois, né? Volta para ele. Volta para ele depois você tenta. Cara, ler, para mim, essa é a chave de tudo, cara, que a gente vai falar aqui. Que a gente já falou, que a gente vai falar e que a gente está falando agora. Ler e escrever tem que ser, antes de tudo, um prazer. Se você não está tendo prazer com aquilo que você está lendo, se você não está tendo prazer com aquilo que você está escrevendo, salva, fecha o livro e começa outro, guarda aquele, depois você volta. Ou não volta, não tem problema. Pois é. A vida é curta demais para você ficar perdendo tempo com um livro que você não está gostando e que você se propôs a ler para você mesmo. Acho que a frase é assim, né? A vida é curta demais para ler livro ruim, né? Exatamente. E aí, antes de fechar esse bloco, eu só vou fazer um parêntese que eu acho que os tempos pedem, né? Eu acho válido e eu até considero assistir série no Netflix como leitura. Explico. Porque os diálogos, aprender diálogo usando série de TV é uma coisa muito recomendável. Sim, eu muito concordo com você. Porque os caras têm que... A medição sempre tá boa, o diálogo tá editado do jeito certo, ele tá acontecendo na hora certa, ele agrega valor. E o Netflix tem sido muito
mas muito pentelho com o roteiro. A maioria dos roteiros deles tem sido fantástico. Então, se você quer referência para diálogo, quer pegar como eu faço diálogo numa cena de ação, ou vai ler o seu livro favorito desse gênero, ou procura alguém, vai ler Rainbow Six, vai ler Clancy, ou pega e vai assistir uma série na Netflix. Sim. Sabe, quer ver uma ficção histórica? Vai assistir Marco Polo. Eu não vi Marco Polo ainda, é bom? Cara, Marco Polo é muito bom. É muito bom. Tá na minha lista aqui. Né, eu assisti numa porrada só, sabe? Vai assistir Halt and Catch Fire, que é uma série sobre os computadores na década de 80. Cara, muito bom. Então você começa a ver que a qualidade do roteiro, especialmente para diálogo de TV, subiu muito. Então eu acho que vale a pena, eu consideraria tempo de leitura se você está usando o Netflix como arma. Porque é muito bom. Então é interessante procurar esse tipo de roteiro que te agrada para que você aprenda com ele. Né? Tem muita referência boa. E aí é melhor você não precisar da legenda. Porque a legenda, infelizmente, é aquela. Né? Exatamente. Aquela desgraça às vezes. Mas se você tem como entender o inglês ou tiver uma boa dublagem, eu acho que eu confio muito mais na dublagem do que na legendagem brasileira. Aprende, escuta aquele diálogo, vê se está fazendo sentido, entende como aquilo foi construído. Cara, é uma baita de uma escola. Né? Então acho que a mensagem de hoje é: não deixe de ler, arrume tempo, escrever é importante, mas é importante que você continue lendo, que você continue mantendo as portas abertas para novas referências, para coisas boas que vão melhorar você como escritor. Então, a não ser que você realmente, eu tenho 2 semanas, que nem, estava terminando aquele texto em inglês que eu falei semana passada. O Rob leu, inclusive. Já mostrei pro Rob. Eu não fiz nada. Eu fiquei 3 dias terminando o texto. Não fiz nada, tive que parar para levar a família no aeroporto. De resto, eu fiquei terminando o texto. Então, mas você concorda? É uma situação atípica. Sim, isso é atípico. Fora isso, encontra tempo, tenta transformar uma rotina. Você não pode todo dia, faz por semana, vou ler um livro por mês. Faz alguma coisa, mas mantenha a porta aberta. Deixe que outras pessoas te influenciem, assim como você quer influenciar as outras pessoas com o que você escreve. Tá legal? Bela frase. E com isso encerramos esse bloco, voltamos já. Muito bem, escritores, retornamos agora para o nosso segundo bloco do Gente que Escreve, e nesse bloco vamos falar sobre algo que muita gente pergunta, né? Acho que o Rob também tem, ele deve, não sei se tem tanto assim porque você faz crônica, mas como eu faço ficção e romance, tal, vem muita gente perguntando, que é descrição. Qual o problema de descrição? A descrição tem que ser longa, tem que ser curta, tem que ser detalhista, tem que ser do Tolkien, tem que ser a descrição espartana que eu fiz no Filhos do Fim do Mundo. Qual é o grande problema da descrição? Para que ela serve? A gente vai discutir isso agora. Continua essa pergunta pro Rob. Rob, para que a descrição serve? Eu acho que ela serve, antes de tudo, para situar o leitor, né? O leitor é ela que faz o leitor enxergar o que está acontecendo no livro. Sim, e onde eles estão, né? E onde a coisa está acontecendo. Exatamente. Enxergar tudo o que está se passando no livro. Você tem o diálogo e a narração que conta o que está acontecendo, só que a descrição ela mostra aonde o que está acontecendo. A descrição é como se fosse a câmera. Exatamente. Imagina um filme, sem a descrição seria um filme só em áudio, seria um audiobook. A descrição ela posiciona o lugar, ela diz como as pessoas estão, quem são essas pessoas e o que está acontecendo. E aí tem várias escolas. Tem gente que adora aquela descrição mais detalhada, que o Tolkien é famoso por ela, que é contar absolutamente tudo sobre cada passo do personagem, inclusive o sonzinho das folhas, que tipo de folha que é, as minhocas que estão por debaixo da terra, e se choveu ou não nos últimos 3 dias. Eu conheço uma pessoa pior que ele, cara. Ah, é? Quem é? É a Anne Rice. A Anne Rice... Lembra de algum exemplo marcante? Cara, é sempre quando... Tipo, o cara acabou de virar vampiro e entra vampiro. Eu li os 3 primeiros da Anne Rice. O Entrevista com o Vampiro, eu acho um livro bem bacana. O Vampiro Lestat, eu acho demais. Eu acho um puta livro. E se eu não me engano, cronologicamente aí, eu não sei decor, eu não sou fã de Anne Rice. Eu acho que esse é o primeiro e o segundo livro dela mesmo, né, na carreira dela, os 2 primeiros. E aí ela vem com Rainha dos Condenados, e Rainha dos Condenados, ela já começa a surtar com esse negócio de descrição. Então é assim, o cara vira vampiro, daí ele entra na sala da casa onde ele morava. Então ele tá vendo tudo agora com olhos de vampiro, né? Cara, ela fica tipo 6 páginas, 8 páginas, que às vezes tipo, é um parágrafo inteiro que ele tá olhando para a fonte que está no fundo do quadro, que está do outro lado da parede, como aquela fonte agora é viva e tal.
E o problema é que ela leva esse tom pra ação. Então, assim, daí pra ele atravessar a sala e ir até o quadro e ver o quadro de perto. E assim, pô, eu adoro os 2 primeiros livros dela, mas esse terceiro não dá, cara. Esse terceiro, tipo, cada passo do vampiro, que aí ela vai descrevendo o movimento e o que ele sente com o movimento e como o músculo dele agora funciona. Cara, cada passo é 1,5 páginas. Pelo amor de Deus, faz esse filho da puta ir até o quadro. Pelo amor de Deus. Tem hora que você não aguenta mais, cara. Então, assim, eu acho que como aula de uma descrição, não exagerada, uma descrição muito bem feita, você tem que ler Anne Rice. Mas, cara, não é fácil de ler, porque, assim, a mulher, puta, se ela vai descrever a rua, ela é capaz dela dar o CPF de todas as pessoas que estão na rua, cara. Tem leitor que gosta, né? Esse que é o negócio. Tem leitor que acha que tem que ser o mais descrito possível. Uma crítica, uma pessoa que odiou meu livro, falou que ela gosta que personagens tenham até CPF. Você falou do CPF, mas eu li isso. Tem um comentário da pessoa dizendo que o personagem tem que ter CPF. E aí eu digo o seguinte, depende de cada livro. Tem livro que funciona, tem livro que não funciona. E aí o que acontece? O meu problema com a descrição muito extensa é que o que você falou no caso da Anne Rice, é quando isso vai pra ação. Quando o cara percebe, o meu estilo é descrever tudo, então na hora da ação, entre cada soco, vai acontecer um monte de coisa, eu vou falar sobre o retesar dos músculos e a gota de suor que caía. Cara, a ação tem que acontecer, ela não é todo mundo que tem que ter aquela luta do Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., né? Que é a luta em pausa, de repente acelera o frame. Exatamente, dá um soco, ele belo vai exemplo, belo exemplo. Funciona em casos bem específicos e quando bem feito pode ser fantástico, mas o risco de deixar a coisa maçante, que é a grande crítica que as pessoas fazem ao Tolkien, eu não me incomodo com a descrição do Tolkien, eu me incomodo com as músicas. Não, o que me incomoda com o Tolkien não é nem a música, porque a música é fácil, né? A música tá em itálico centralizada. Você pula aquela porra. Você pula, não adianta, você pula. Cara, toda vez que eu vou ler O Senhor dos Anéis, eu falo, cara, eu vou dar uma chance pras músicas. Toda hora que chega aquela fase do Tom Bombadil, você quer morrer, cara. Os caras só cantam. Agora, então, assim, a música, o que me incomoda no Tolkien é a linhagem, né? Cara, que assim, fulano, filho de fulano, neto de fulano, não sei o que. Cara, eu já sei que é a porra do anão. Eu já sei que é. Você não precisa me dar as 23 linguagens toda vez que você falar dele. Eu gosto. Eu adoro. Eu li os Apêndices, eu adoro Silmarillion. Isso eu curto, porque dá uma profundidade, dá 3D. Então, não, eu também gosto, mas o problema é quando ele fala fulano, filho de fulano, ele dá 4 linhagens no meio da história. Né? Pô, no Apêndice é muito bacana e tal, você saber quem é e tal. Mas na história, porra, não precisa falar isso cada personagem novo que surge, cara. Porra, eu sei que você é maluco aí pelos elfos e tal, Tolkien, mas porra, segura um pouco sua onda, cara. Você sabe que Senhor dos Anéis, o meu exemplo de Anne Rice, ele é muito fraco perto do Senhor dos Anéis que você deu, porque Senhor dos Anéis é um livro que todo mundo no mundo já começou a ler. Só que eu acho que é metade da população do mundo que chegou no final, do terceiro. Eu não conheço uma pessoa que não tenha tentado ler Senhor dos Anéis. E eu conheço muita gente que vem pra mim e fala assim, eu não consigo sair daquela porra daquele condado. Né? Porque daí ele começa a discutir o negócio do Hobbit, das ervas, da quarta parada. É quarta parada, não é que chama aqui no Brasil? Não, que quarta parada é o cemitério. Não, é quarta alguma coisa, que ele fala lá dos grupos de hobbits do condado. Tem um que é quarta alguma coisa, se algum leitor lembrar aí. Eram os condestáveis, né? Estavam falando dos grupos de xerifes, era isso? Acho que sim, acho que é isso mesmo. Então tem muita gente que não sai daquilo porque, cara, a descrição que ele dá pra aquele condado é ensandecida. Eu acho sensacional, porque eu gosto e tal, então eu acho sensacional. Mas, cara, então, tipo, a pessoa, não adianta, ela tem que se acostumar com o jeito do cara. E eu sempre prometi pra todo mundo, e tem cara que veio me agradecer. Depois eu falei, bicho, você tem que chegar até o Conselho do Anel. Chega em Valfenda, dali a coisa engata. Ali em Valfenda, antes disso, o Senhor dos Anéis tá taxiando ali na pista, né? Ele fica ali e tal, e é crise, e voo atrasado, e mata Suplicy, e sai do avião, volta. Sai do avião, entra no avião, desliga o avião. Bicho, chegou em Valfenda, ele decola. Aí vai ser o melhor livro de fantasia da sua vida. Mas tem que chegar em Valfenda. Por isso que eu acho que O Retorno do Rei é um livro muito mais efetivo em termos de narrativa, porque ele já contou tudo que ele tinha que contar, e no Retorno do Rei ele tá fechando ponta. Exatamente, ele tá costurando tudo. A Batalha dos Campos de Pelennor é maravilhosa, assim, o capítulo é demais. O livro não, ele já contou tudo. Aquela hora ele falou, agora eu já cansei, eu vou escrever o Silmarillion mesmo, tem um monte de coisa. Então, vamos pra ação. E aí, pum, é a solução de tudo aquilo que ele armou. E, cara, hoje em dia não dá mais pra fazer isso, né? O Martin mesmo, ele tem que
construindo o mundo e resolvendo, construindo o mundo e fazendo coisa. Então, se você não é mais contido nesse aspecto hoje em dia, o seu livro vai ficar muito chato. E esse é um problema que a gente vê muito, e muita gente que quer escrever e começou mestrando RPG. O cara tem aquela tendência natural, e que é a escola dele, de fazer a construção do mundo primeiro. Essa construção do mundo, ela pode acontecer de forma gradual. Às vezes, conforme o personagem vai avançando, você vai descobrindo mais desse mundo. Você não precisa entrar e jogar toda a estrutura política da cidade-estado onde seu personagem está, nas primeiras 10 páginas. Não, começa da ação e vai fazendo com que essa ação vá revelando coisas. Eu acho que isso não é só na parte de escrever, isso é no processo de pensar também. Eu tenho aqui na minha cabeça os 4 mundos guardados aí na minha cabeça, que eu ainda não usei. Tenho medo de você, Rob Gordon. Você é o Thanos, Rob Gordon. Você tá no momento Thanos? Peraí que eu vou pegar minha luva aqui com as gemas. Vai dar na minha cara daqui a pouco. Fala. Então, eu tenho esses 4 mundos e assim, cara, faz 2 anos, mais ou menos, que eu tenho esses 4 dentro da minha cabeça. 2, 3 anos. Eu ainda não achei uma história boa para esses mundos. Eu ainda não achei uma narrativa que se passe dentro de um desses 4 mundos. Eu preciso de 4 narrativas. Eu não achei nenhuma ainda, e não é algo que eu fico pensando o dia inteiro, mas eu penso, que parta do ponto A e chegue no ponto B dentro desse mundo. Cara, a hora que eu tiver essa narrativa, que eu sei que uma hora vai aparecer, que eu vou fazer, a hora que eu tiver afim, eu vou fazer aquele esquemão Don Draper, né? Você assistiu Mad Men? Assisti a primeira temporada. Não, o Don Draper, não sei se é na primeira, isso é bem no começo, que ele fala, talvez seja na primeira, que ele dá um conselho para a criação, que eu acho maravilhoso, que ele fala assim, pense muito sobre o problema que você tem. Aí de repente você desencana e vai embora. A solução vai aparecer sozinha meia hora depois. Desencana e para de pensar. A solução vai aparecer sozinha. Por aí. Então, uma hora vai aparecer uma história para esses mundos. Para um desses mundos. A hora que aparecer, aí eu falo, agora eu já tenho a história. Agora eu vou desenvolver ao redor do fio condutor que eu tenho aqui. Pô, se daqui 2 anos eu quiser contar outra história sobre aquele mundo, ok, eu amplio, né? Já vai ser mais fácil e tal. Eu amplio. Mas você tem sempre que partir da história e não do mundo. Porque hoje em dia, o que acontece? E aí a gente já vai falar um pouquinho mais especificamente de tipos de descrição. Você precisa de uma ação, de uma história, que te apresente esse mundo, que faça com que você tenha interesse por ele. Depois você pega e sapeca o leitor com toda a informação que você quer sobre o mundo que você criou. Porque ele vai querer, ele já vai estar interessado. Então o que acontece? Se você começou pelo seu mundo tem que ser muito legal. Porque você vai tentar convencer. Pensa assim, se você criar só o seu mundo primeiro, você vai tentar convencer o leitor basicamente com uma peça de engenharia. É um plano. Olha, eu tenho aqui um guia sobre esse lugar. Eventualmente eu vou te levar lá, tá bom? Mas tá aqui, o lugar é esse. Né? Diferente de você pegar, jogar um personagem lá e ir revelando aos poucos. E aí que a descrição entra. Porque, claro, se você estiver criando um mundo completamente novo, que tem um ser, que é uma mistura de pardal com sapo e nave espacial, você tem que escrever. Sim. Você tem que explicar quem é esse bicho, como é esse bicho, qual é a sensação que esse bicho transmite. E você além de tudo, você tem que descrever qual a reação do seu personagem a esse bicho. O que ele sente asco, ele fica com fome, ele se apaixona. O seu exemplo, como é que é? Um pardal, sapo e nave espacial. Né? Nave espacial. É um exemplo, né? Que se você meio pensar... guia do Mochileiro das Galáxias, mas... se você parar e pensar dentro do nosso universo real, ele é um exemplo ridículo. Então, assim, você também vai ter que pensar nisso, né? Como é que eu consigo transformar esse negócio incrível, em algo incrível, mesmo que seja dentro do mundo fantástico. Porque eu não consigo imaginar... se você falar pra mim, imagina um Hobbit. Cara, eu consigo imaginar um Hobbit e todo o ambiente ao redor dele. Né? Um elfo, mesma coisa. O Stormtrooper, mesma coisa. Mas agora, aqui, você já conhece, né? No momento, quando eu estava começando a ler O Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu jurava que os Hobbits eram gnomos. Sei. Porque eu lembro de uma frase específica. O Tolkien fala assim, que os Hobbits podiam se esconder com a maior facilidade quando quisessem. Isso. Eu falei, são seres fantásticos, são gnomos que moram no mato. Aí depois que eu fui entender que eles eram maiores, que eles eram pessoinhas. Não, mas, sei lá, você pegar e falar, sei lá, um monstro... Mas entendo, eu concordo, tem que ser crível. Você tá pegando um negócio que assim, não é questão de ser ridículo, é questão de ser esdrúxulo. Né? Sim. Mesmo se ele combinar com o mundo, o que nesse caso, do pardal, saci, nave espacial, já é difícil, que eu não consigo imaginar um mundo que esse bicho possa existir, né? Você teria também que dar uma explicação... Tipo, né, como ele é, o que nem o Barreto falou, como ele é, como é que o personagem se sente ao ver e tal. E assim, uma explicação de como esse bicho funciona. Eu, como leitor, eu quero saber que, cara,
Mas o bicho é o quê? É uma nave espacial com asas e com língua? Como é que esse bicho come? Vê ele fazendo, faz esse bicho fazer alguma coisa, né? Tem um exemplo muito bom. Exatamente isso. Exatamente isso. Faz ele fazer alguma coisa, só pra eu ver como ele funciona. Eu não quero saber como que a espécie evoluiu, não quero saber nada, eu só quero ver. Cara, manda ele pousar ali e beber água, eu quero só ver isso. Faz esse bicho ser. Faz ele ser, Exatamente. faz ele existir. Porque que nem Exatamente. tem um exemplo que eu gosto muito, e eu acabo citando muito mais filme, porque os diálogos de filme são mais rápidos. É daquele filme K-Pax, do Kevin Spacey, que eu adoro. Eu não assisti, cara. Cara, Eu é assisti. maravilhoso. E tem todo um lance dele ser de outro planeta ou não, que é a premissa. E Sim. aí o cara fala, mas como é que é o... Vocês não têm famílias em K-Pax? Ele, não, isso a gente já evoluiu. Mas e o sexo? Ele faz uma cara assim, a gente faz. Mas por que essa cara? Não, porque deixa eu tentar explicar pra você. Fazer sexo é como tá nadando numa bacia de vômito tomando porrada e choque enquanto sua pele está sendo escaldada e você acaba caindo depois numa piscina cheia de cocô de um bicho de K-Pax. Ele fala um nome. Pronto, você já sabe que sexo em K-Pax não é um negócio legal. E olha aqui do caralho, a descrição aconteceu dentro do diálogo. Dentro do diálogo. Você vê, a descrição entrou no diálogo, mas sem ser aquela coisa de não, mas e aí quando a gente anda? Não, ele só falou, é assim que eu me sinto. E aí a gente entra no fato de que descrição pode ser extremamente emocional, porque especialmente quem escreve em primeira pessoa. Porque toda descrição na primeira pessoa é emocional, toda é subjetiva. Toda descrição em primeira pessoa é aquilo que o personagem está vendo, ou sentindo, ou vivenciando. Então, você vê como muda? Deixa de ser só a câmera e passa a ser... A câmera subjetiva, é o que você falou, é a câmera subjetiva. E aí, cara, é maravilhoso você perceber isso, porque a descrição ela vai te levar não só a lugares, mas ela também te leva à compreensão de quem é seu personagem. E eu acho muito mais interessante você ter, por exemplo, uma descrição bem legal, que dê a relação entre personagem e lugar ou personagem e coisa, do que você socar lá 3, 4 páginas de vomitar aquele fluxo de consciência. Aqui é o conscious stream. Você fala, então ele pensou nisso, ele lembrou daquilo, ele pensou em tudo aquilo. Cara, às vezes ele chega, ele olha pro negócio, ele viu uma bola de futebol e ele, sabe, pode falar, putz, essa bola era igual a que eu usava com meu primo. E eu usei aquela bola no último dia minutos antes dele morrer. Pronto, você já agregou um monte, você já sabe que é uma bola de futebol, que ela está num campinho, você já imagina a cena, e você já sabe que o primo morreu porque ele já contou, então você consegue visualizar a cena por causa de uma descrição. Sabe? A descrição, eu penso assim, a parte da narrativa, o diálogo, ela te conta, ela é meio expositiva nesse caso, a descrição ela pode fechar, olha, eu já contei tudo isso, foi assim que aconteceu. Sim. Porque você pensa para pensar, escrever uma trindade, né? Uma tríade, diálogo, narrativa e descrição. Você junta essas 3 coisas, elas funcionam super bem, então uma tem que complementar a outra. A descrição, eu acho que ou ela abre, a meu ver, normalmente, ou ela abre. Olha lá, você está num campo de futebol. E se você está num campo de futebol, tipo, estou no Maracanã. Todo mundo sabe o que é Maracanã. Você não precisa. Estava no Maracanã, no arco inferior, onde você conseguia ver as barras de sustentação, o banheiro, o tiozinho do cachorro-quente e não sei o que. Puta, é o Maracanã, cara. Você sabe que é um puta do estádio grande, que ele é assim. A não ser que a barra de sustentação e o tiozinho do cachorro-quente foram extremamente importantes para a história daqui 2 páginas. Exatamente. Ok, senão você não precisa, é o Maracanã, exatamente. É o Maracanã. Que foi uma escolha que eu fiz no Filhos, e eu sei que ela foi arriscada, e muita gente achou bem legal, outras pessoas nem tanto, mas eu pensei assim, você sabe o que é uma cidade grande. Cidade que tem trânsito, tem prédios, tem uma coisa parecida com a Marginal Tietê, você sabe o que é uma árvore, você sabe o que é uma cadeira. Eu não preciso ficar descrevendo qual era a bendita da árvore. Olha, tinha uma árvore e as folhas estavam caindo. Pronto, era uma árvore que as folhas estavam caindo. Você não precisa falar que é um IP roxo. Não tem porquê. A não ser que os IPs roxos estejam em extinção. Não, era uma árvore, você sabe que é uma árvore. Então, dependendo da sua história e de onde você estiver, usa o senso comum e entende que o seu ouvinte, o seu leitor, o seu espectador, ele sabe o que são essas coisas. Né? Você fala pra mim, o ônibus espacial. Ok, eu sei. Que eu tô olhando para ele, que eu tenho um modelo da Endeavour na minha mesa. Eu sei o que é ônibus espacial. Se é uma versão nova, que eu não conheço e você inventou, beleza, me descreve. Eu quero estar com você, eu quero te acompanhar. E você não precisa nem me descrever detalhadamente. Descreva a partir do princípio que eu sei o que é um ônibus espacial, mas eu não sei como é o seu. E ele tá tunado e ele tem 2 carburadores na frente e neon. Pronto, eu já tô imaginando um ônibus espacial baiano, sabe? É assim, que nem o gato. Pega o gato do Miyazaki, o ônibus gato do Totoro. Pronto, é um ônibus... Olha só, pega uma coisa que você gosta, vai fazer um exercício. Pega uma coisa que você gosta e descreve ela. Sabe? Eu descreveria assim, é um gato
psicodélico em formato de ônibus que leva as pessoas ligadas ao Totoro de um lugar para o outro. Acabou. Um ônibus um ônibus psicodélico em formato de gato. Pronto, é exatamente aquilo que o Miyazaki desenhou. Eu gosto muito da descrição prática. Ele era, porque, assim, ele era muito bom. Eu sempre fui... tem gente que briga comigo e tal. Por quê? Mim, o Pratchett... Não, porque eu falo que pra mim o Pratchett ele come o Douglas Adams com farinha. É que eu acho que o Douglas Adams é mais engraçadalho do que o Pratchett, eu não sei. Então, justamente. Eu dou mais risada na minha visão, o Douglas Adams ele é um cara que ele tem um monte de piada e ele costura numa história. E eu não tiro o mérito disso, que eu já fiz muito texto assim. Bom, boa parte das suas crônicas são assim, né? Então, a gente pode falar sobre isso com mais calma depois no próximo bloco, que vai ser sobre algo parecido com isso. Mas, e o Pratchett ele faz o contrário. Ele tem uma história e ele vai recheando de piada. Cara, o primeiro livro do Discworld do Pratchett, que é o puta, me deu um branco agora, é o Cor da Magia, o primeiro, você lembra? Que ele descreve aquele baú que meu, o Discworld, pra quem não leu, é um mundo de fantasia, tipo Senhor dos Anéis e tal, só que ele é extremamente engraçado, ele é extremamente bizarro, né? E tem um baú nesse livro, o personagem é um baú, que é um baú que ele tem tipo 20 pernas. A Cor da Magia, The Color of Magic, é o primeiro, foi lançado em 83. Então, e tem esse baú, que ele é um baú, é uma bagagem, né? Aliás, acho que o nome dele é Bagagem, se não me engano, faz muito tempo que eu li. Então, imagina um baú com 10 perninhas humanas, de cada lado, 10, 12 perninhas, sei lá. Cara, então assim, dentro do Discworld, o negócio é freak pra cacete. Né? Até as pessoas que estão dentro daquele universo, elas olham aquele baú e acham aquele extremamente freak. Né? Então, pô... Ele é bizarro pra quem mora lá, né? Então, cara, o que ele faz? Exatamente. Então, o que ele faz? Ele escreve aquilo em três frases, cara. Tipo, você, quando termina, você sabe que é um baú com perna e que é freak. Só isso, acabou. E você não precisa saber mais nada. Você não precisa saber qual é a madeira, você não precisa saber nada. Então, assim, você tem que resolver sempre de acordo com a história. Exatamente. E o lance da relevância, né? Se é relevante, você coloca lá, porque uma das coisas, é uma tendência até mais moderna e muito puxada do cinema, mas tem essa tendência de que se você plantou alguma coisa na história, é legal que você volte a ela e feche. Sim. Que em algum momento você retome. Então, se, por exemplo, um cara no começo da sua história tinha uma valise preta, é muito interessante que essa valise tenha alguma função no final da história. Cara, pra mim, um exemplo brilhante disso no cinema são os irmãos Coen. Cara, se você pegar de cada 10 filmes dos irmãos Coen, 8 tem uma porra de uma valise cheia de dinheiro. A coisa gira em torno de uma mala cheia de dinheiro. Tem filmes que você nem sabe o que tem dentro da mala. Você só sabe que ela é importante pra cacete. Mas aí a gente tá falando do MacGuffin, né? Não. O MacGuffin seria se a mala fosse um embuste. Não, ali ela é o principal. As pessoas estão atrás, todo mundo está atrás da mala do dinheiro. Só que assim... Então, eu ia falar do MacGuffin, porque é diferente do Hitchcock, que ele põe a mala de dinheiro lá no começo, que é o dinheiro do Psicose, né? Sim. Com meia hora de filme, você aprende que aquele dinheiro cara, aquilo não importa. Você estava vendo... Porque a história não é aquela, né? O Hitchcock engana a gente. Então, justamente, ele é um absurdo. Nesse ponto ele era um absurdo. Ele engana você todo o filme. Você senta e fala assim, porra, hoje eu vou ficar esperto, hoje esse inglês não me pega. Com 40 minutos você vê que o inglês te sacaneou ali. Então, assim... A história não era dela, ela estava completamente fora, e a história era, na verdade, do Norman Bates, e aí você fica... Puta que pariu, como é que eu não percebi isso antes? Porque ele não te contou antes. O lance do Hitchcock é que ele não te contava as coisas antes. Que é, hoje em dia, o esquema do setup e do payoff. O que é isso em linguagem de roteiro? É o fato de você armar no começo e fechar no final. Você tem que satisfazer a provocação que você fez ao leitor. Sim, ela não pode ser gratuita. Né? Não, ela não pode, ela não porque pode senão isso é o que a gente chama de ponta fechada. É. A ponta fica fechada e a sua história fica meio estranha porque ela não tem lógica. Então, o negócio de você mencionar um objeto ou alguma coisa, é bom que tenha, porque se você dedicou muito espaço, é bom que tenha alguma relevância. Se ela não voltar a aparecer, se você realmente dedicou 20 páginas a alguma coisa que só dura durante as 20 páginas, influenciou realmente dentro do seu personagem? Foi uma descrição necessária? Né? Porque o lance é isso. E uma das dicas que a Ursula K. Le Guin dá para escritores, que é a seguinte, que muita gente reverbera, que é o menos é mais.
Sim. Sabe? Seja econômica, diga aquilo que é necessário para sua história. Não exagere, porque depois que você ficar famoso, aí você exagera. Aí você lança o Silmarillion do seu mundo. Os caras vão comprar que nem água, vai ficar do caralho. Mas por quê? Porque eles gostaram do Aragorn e do Frodo antes. Exatamente, né? Sabe? O momento que você virar uma marca, aí ok, aí você brinca à vontade e tal. Antes disso, você tem que pensar no que o leitor vai querer consumir. Todo mundo ama Rowling porque o Harry Potter é apaixonante. Não tem como não se envolver com aquele moleque que os pais morreram, mora com os tios chatos e mora debaixo. Sabe qual é a chave do Harry Potter? Ele mora debaixo da escada. E aqui na minha casa eu tenho um armarinho do Harry Potter. A gente chama até, tá lá no Harry Potter. É onde ele deveria morar. Cara, na hora que você olha pra um desse e fala, puta que tios filhos de uma puta botaram o moleque pra dormir embaixo da escada. Num negocinho que é escuro, tinha uma luz lá, mas que é apertada, é quente, é a coisa mais desconfortável que você pode imaginar sem morar num calabouço. E aí onde você descobre tudo isso? Quando ela descreve o bendito do cupboard. Ah, sim. O bendito do... E aí você fala, meu Deus, o moleque tá morando aí, coitado, acabou. Aquilo é inabitável, né? E o personagem principal tá morando ali. É desumano. E naquele momento você fala, ok, eu quero tirar esse moleque daí. Eu quero que esse moleque pare de morar. Tanto que eu passei a metade dos livros falando, ele vai sair dessa merda dessa casa quando? Finalmente lembra? quando ele sai, demorou, cara. Finalmente. Você lembra, uns 2, 3 anos atrás, eu acho que foi... Eu tô tentando lembrar onde eu vi a entrevista, eu acho que foi em 2012 isso. Que ela deu uma entrevista que ela insinuou, aliás, não é que ela insinuou, ela simplesmente não negou, né, que toda a história do Harry Potter poderia se passar dentro do armário na cabeça dele. Você lembra disso? Não lembro, mas isso sempre me frustrou porque eu achei que muita gente falava que Lost ia terminar assim, né? Até o dia que eu entrevistei o Lindelof e o Cotton Cuse, eles falaram, não, a história não vai terminar. E estávamos dentro da mente do cachorro. Sei, eu gosto do cachorro. Mas eu penso muito mais em Lost do que com Harry Potter, mas no Harry Potter duvido. Ela falou, se você reler o livro, nada ali era... Eu não lembro a frase exata dela. Nada ali indica que aquilo não está se passando dentro da cabeça dele e ele está brincando com os brinquedinhos dele dentro do armário. Eu falei, cara, eu surtei com isso. Eu fiquei tipo uns 3 dias pensando, seria o maior caso de esquizofrenia da literatura mundial, cara. O menino é totalmente esquizofrênico. O menino é totalmente esquizofrênico, cara. Ué, mas se você parar pra pensar... Não, e assim, nada indica. Né? Nada indica. Mas aí vamos entrar no negócio, a gente já saiu do nosso tópico, mas enfim. A gente sempre sai, não adianta. A gente sempre não tem jeito. Esse podcast é o podcast mais estrábico, topicamente falando. Uma coisa que muita gente critica, até a minha esposa critica muito a Rowling por causa disso. Porque tem muita coisa reaproveitada. Mas, cara, o que é essa teoria que você falou... Como assim reaproveitada? São vários assuntos clássicos, vários temas clássicos. Não é vários... reaproveitado dela mesmo. Não. Várias figuras de linguagens de outras coisas que a gente conhece bem. Ela juntou tudo, ela fez uma coxa de retalhos. Tanto que eu falo, o grande mérito dela é ter juntado tudo isso, parece novo, e ficou fantástico. Então, mas vem cá, só parênteses rapidinho, a gente tá falando dela como a gente podia estar falando do Tarantino. E aí, o Tarantino que nunca criou nada novo. Sim, ele é um baita reciclador. Né? Exatamente. Mas é um bom reciclador, não é bom, gostamos dele. Mas enfim, onde eu queria chegar com a Rowling é que se fosse isso, nada mais seria do que o Mágico de Oz. A Dorothy é completamente louca. Ela sonhou aquela porra toda. Também. Ela pirou, ela estava lá dentro, né? Rolou o furacão, ela imaginou tudo aquilo. Que é o Alice no País das Maravilhas. Cada personagem, que na verdade é a mesma coisa, você parar pra pensar. Cada personagem na vida real dele tem um papel dentro da história. Tem um papel dentro da história, exatamente, eles resolvem os problemas dela de fora da vida real, dentro da ficção, e quando ela sai, ela mudou, porque ela saca que aqueles caras têm seus problemas, não sei o quê. E o Gaiman faz isso no Neverwhere também. Você tem um monte de referência dentro e fora de Londres de Baixo. Então, é uma ferramenta extremamente usada que ela usou bem, né? Mas se você parar pra pensar, ela podia transformar isso em esquizofrênico, ninguém ia reclamar, quem reclama de Mágico de Oz? Então, mas eu acho que se a mulher termina o 7º livro diagnosticando o menino, que aí a essa altura ele tá com 20 anos de idade, eu acho que as pessoas iam jogar pedra na casa dela. Seria um problema. Imagina, nada disso aconteceu. É a história daquela saga do clone do Homem-Aranha. Quando saiu aquela saga do clone que eu ia até o meu quarto, eu tinha a coleção completa do Homem-Aranha, da editora Abril ainda, né, que eu sou velho e tal. Então tinha lá do número 1 ao 135, e aí eu olhava e falava assim, isso não é ele, isso é um clone. E eu tinha vontade de, incendiar as revistas e ir pra Marvel e quebrar a cara de todo mundo dentro da Marvel.
Não, quando você mexe com mitologia, não adianta, cara. Harry Potter, Homem-Aranha, as pessoas, não adianta. Já que a gente tá falando de Harry Potter, e a descrição da Rowling? Eu gosto, eu Você acho acha? ela extremamente eficiente, cara. Ela não me cansa e ela me dá tudo que eu preciso saber. Eu acho a descrição dela... Aliás, eu gosto mais da descrição do que dos diálogos dela. Eu odeio os diálogos dela. Eu acho as descrições ótimas, os diálogos são meio sacais. Na verdade, eu não vou nem dizer assim, eu odeio. Eu só acho que eles estão bem abaixo da descrição e da narrativa dela. Eu li acho que uns 3 dela. Porque Harry Potter, no primeiro e segundo, eu só vi o filme. E aí eu não queria mais esperar o filme, daí eu li o 3, 4 e 5, eu tenho certeza que eu li. O 7 eu não li, com certeza. E o 6 eu acho que eu não li. Então eu li 3 ali, eu tenho uma base boa pra falar. Eu acho que a narrativa dela é muito boa, a descrição dela é muito boa, e os diálogos são ok. Às vezes eu sentia que é meio que tem que ter alguém falando aqui, né? Então vamos pôr isso pra falar. Exatamente. Mas assim, a descrição é legal, porque, cara, eu imaginava Hogwarts, foi muito. A descrição realmente me levou pra dentro, então você vê, me levou pro lugar, e aí traz todo o caráter do que é a escola. Do porquê você tem que torcer por aquela escola. Porque a gente torce pela escola. Né? Ela faz a gente quer que. Tanto que no final, porra, Hogwarts vai pra porrada. Você tem um envolvimento tão grande com aquele prédio que o prédio vai pra porrada. Acabou. Né? Então, isso é um negócio, cara, que assim. Ela transformou. Isso é um negócio que Star Wars não tem com a Millennium Falcon. Não tem, porque Star Wars você tem várias histórias sendo contadas em ambientes diferentes. Eu acho que o que ela fez com Hogwarts. É um negócio que o único paralelo que eu encontro é em Jornada nas Estrelas com a Enterprise. Você torce para aquela entidade. Você não torce mais para os personagens, você torce para aquele conjunto de personagens que estão dentro de Hogwarts, dentro da Enterprise. Ela transforma a coisa numa coisa viva. Né? Pro fã de Star Trek, você sabe, eu sou muito fã. Né? A Enterprise, para mim, era um negócio que é tão importante quanto o Kirk. Ok, faz sentido. Pro fã de Harry Potter, eu imagino que Hogwarts seja tão importante quanto o próprio Harry Potter. Tanto que não pode cair, né? Hogwarts é o último exatamente. bastião. Ela é o símbolo da coisa, exatamente. Hogwarts é Minas Tirith, né? Se cair, fodeu. Exatamente. Só que Minas Tirith é um negócio que você ouve falar que se cair, fodeu. Né? Você não tem envolvimento nenhum com aquilo. Hogwarts, se cair, você levanta e rasga o livro, né? A filha de uma puta essa inglesa. Exatamente. Agora, então ela tem um mérito maior de Star Trek, por quê? Porque ela nunca teve um filme. Ela teve um filme depois do livro. Star Trek você via lá a Enterprise voando ao redor do planeta, em órbita e tal. Né? Ela criou isso só na descrição. Tá vendo? Então... Ela consegue dar vida para uma escola na descrição. Pô, é muito fodido isso. E você entende por que a gente queria falar sobre descrição, meu caro ouvinte? Tá aí, a gente discutiu um pouquinho sobre isso. Voltamos já para o terceiro e último bloco. Estamos de volta agora com gente que escreve, com o terceiro bloco dessa edição, terceiro e último bloco, vamos fechar o programa, falando de um assunto que eu e o Barreto, a gente já começou a falar sobre ele no programa passado, e acabamos, de propósito, jogando para cá, porque ele claramente ia render mais coisa. O que a gente vai falar agora? Vamos falar sobre o nosso gênero preferido para ler, ou basicamente o nosso gênero preferido, e o nosso gênero preferido na hora de escrever. Porque pode ser diferente. No meu caso é, e no caso do Barreto também é. Não necessariamente vai ser diferente com todo mundo. No nosso é. Então eu vou começar fazendo uma pergunta aqui pro Barreto, que foi a pergunta que eu fiz na edição passada. Barreto, qual o seu gênero literário preferido? É a ficção científica. E qual o seu gênero literário preferido na hora que você está escrevendo? Qual é o gênero que você tem mais facilidade para escrever? Drama. Antes que você responda. Você respondeu. Eu respondi. Teoricamente, tinha que ser ficção científica. Teria que ser... Porque você é apaixonado pela coisa. Concordo. Então por que é drama? Por que é drama e não ficção científica? Eu vejo que é uma questão de autopreservação. Porque é o seguinte, quando você escreve drama, a tendência é que o mundo Niki, essa história se passe, ele seja muito mais próximo do nosso. Então esse é um mundo de regras conhecidas, é um mundo no qual você não precisa se transformar transformar absolutamente tudo. Você pode usar o que existe e construir a partir dele. Me dá a impressão de que dá mais segurança, que é mais, não é que é mais fácil, mas que é mais relevante. E talvez isso venha, essa ideia de relevância, venha daquela encheção de saco de professor de escola que falava que só dramão era literatura. Né, que só as grandes histórias de Machado, de Azevedo, essa de Queiroz, que essas fossem as grandes histórias, porque eram os dramas do nosso mundo.
E talvez venha disso, porque parece mais. É muito mais prático você não ter que inventar um mundo. É muito mais prático você não ter que inventar o mundo, o nosso mundo daqui 2 séculos. Né? É porque eu acho que assim, esse negócio que você falou da proximidade do mundo real, né, e o lance de ser uma história mais relevante. Eu não acho, por exemplo, a ficção científica boa, você é um cara que sabe disso, até melhor do que eu. A ficção científica boa, ela é uma ficção científica em que não importa o mundo que ela se passa, ela está falando sobre o nosso. Sim. Ela está falando sobre a realidade do leitor. Ela é uma enorme alegoria. A parte ficcional e a navinha, sei lá o que for, é sempre uma roupagem pra dar uma porrada, porque ficção científica normalmente desce o cacete por baixo do pano. Sim. Agora, você tem um negócio que é aquilo que você falou, né? É mais fácil. Se eu vou contar uma história, eu quero contar a história X. Eu vou contar isso em ficção científica. Antes de contar a história, é aquilo que eu falei no bloco passado, né? Você já tem a história, agora você vai ter que criar um mundo. Agora, se você vai usar um drama contemporâneo, Nick Hornby da vida, você vai usar eu quero contar a história X. Você vai até a janela e olha o mundo, né? O mundo já está pronto. Tá. Você tem que ser bom e descrever e tal, de uma forma interessante, mas ele já está lá pronto. Sim. Você não precisa criar do zero. Sim. E talvez a minha impressão de estudo é que seja um pouco daquela insegurança de autor, né? Que é a questão de pensar, poxa, se eu criar o pardal misturado com sapo, com nave espacial, podem rir da minha cara, podem achar que eu sou um débil mental. Sim, agora se eu criar um ônibus que vai do Sacomã até a Paulista, ninguém vai rir, esse negócio existe. No máximo você inventa uma bicicleta que te leva tudo. Então, é uma coisa... Então, o negócio existe. É mais fácil. Ninguém vai achar ridículo. É mais fácil. E aí também vem a questão da aceitação do público, né? Porque é muito mais prático também para o público aceitar uma história passada no nosso mundo, uma coisa contemporânea. Sabe, quem vai falar mal de Virginia Woolf? Quase ninguém ousa falar mal do King. E olha que o King força a barra, mas ele sempre... Normalmente ele força a barra em cima do nosso mundo. Né? Ele pega o nosso e transforma. Sim. O Gaiman faz muito isso, mas o Gaiman acho que ele é mais solto do que o King. O Gaiman vai para lugares que o King nunca imaginou ir. Né? O Gaiman inventa lugares. O King, normalmente ele usa o nosso. Claro, não estou falando de Dark Tower, tá? Da outra história, mas... Aliás, o nosso não, né? O dele, o dele, porque o dele é diferente. E eu não estou falando... É sempre o meio. Estou falando da produção mundo real do King, não do Dark Tower, na fantasia, que eu sei que ele sabe fazer fantasia. Antes que alguém me xingue e fale, King é bom e tudo. Eu sei. Adoro ele. Adoro homem. Enfim, às vezes vem muito essa carga de que vai ser mais prático, vai ser tudo, mas aí eu vou te falar uma coisa. Do último programa para esse, eu não sei se foi por causa dessa discussão ou por causa do fato de eu ter terminado aquele texto em inglês, começou a mudar um pouco, porque aquele foi meu primeiro sci-fi descarado. Foi meu primeiro sci-fi assumido. Eu já tinha brincado no Céu de Lily, mas dessa vez falei, não, do começo ao fim, eu não vou deixar dúvidas. Estamos falando sobre um texto de ficção científica. Sim. E aí eu fui fazer uma pesquisa, inventei um monte de coisa para não cair no problema de... Porque assim, eu não sou bom com a parte da ciência. Eu nunca vou saber escrever FC Hard muito bem, porque simplesmente não me atrai. Eu gosto do que o Clarke faz, eu gosto do que o Asimov faz, mas eles manjavam muito da coisa. Eu não manjo, eu gosto mais da parte lúdica. Então eu pego e escrevo a história. É exatamente que nem eu. Então assim, eu também, assim... Hard sci-fi vai ser muito difícil fazer. Eu teria um aliado muito bom, né? Eu tenho um irmão que é mestre em física, né? Então assim, basta ligar pro cara, o cara me esclarece um monte de coisa. Uhum. Mas é um negócio assim, eu não quero ter que pesquisar a fundo tal coisa para escrever um Aliás, negócio. agora que o Rob falou... Rob, eu preciso te interromper. Agora que ele falou, que um dia, se tiver a chance de conhecer ele, vocês vão entender por que ele fala que ele sabe muito bem o que é um hobbit. Porque só quando ele e o irmão dele se encontram numa sala espelhada, parece que tem um monte deles. Né? Por isso... É verdade. Parece o Condado. Parece o Condado. Bota ele... É o Alexandre, teu irmão, né? É. Bota ele e o Alexandre numa sala cheia de espelho. Cara, parece extra de Senhor dos Anéis. É fantástico. Mas enfim, desculpa. Continua. Então, assim, eu respeito pra cacete o cara que faz pesquisa, hard sci-fi e tal, né? E coloca todo o fundamento tecnológico ali muito bem embasado, muito bem explicado. Eu não gostaria de fazer isso. É um negócio que, sei lá, não vou dizer nunca vou fazer, mas talvez não me daria prazer. Mas aí, Rob, eu já falei da minha parte, né? Eu falei dessa mudança. Mas por que isso acontece com você? Seria por causa da sua origem vericiana? Então, porque faria sentido, certo? Porque o Veríssimo fala disso, ele fala do mundo aspas, normal. Então, o meu gênero preferido para ler, ou melhor, para consumir, né? A gente está falando de histórias, como eu falei no programa passado, é a fantasia, mais ou menos um game aqui, aquela fantasia muito perto do nosso mundo. Ela não é a fantasia medieval.
É uma história fantástica dentro do mundo real. Eu adoro essa situação, cara. A pessoa normal, eu, você, dentro de uma situação fantástica. Eu adoro esse cenário. É. Eu adoro esse ponto de partida. Tá. E só para esclarecer uma coisa, quando o Rob fala de fantasia medieval, ele também está falando do que se chama de alta fantasia, né? Que Sim. A fantasia medieval, ela acaba meio caindo em desuso, então ele está falando de alta fantasia. Elfo, grandes reinos, Isso. Game of Thrones, né? Game of Thrones. Agora, o gênero que eu mais... E aí eu vou dividir a minha pergunta... A pergunta que eu fiz, eu vou dividir ela em A e B. Porque assim, o gênero que eu mais gosto de escrever é comédia. Mas o gênero que eu tenho mais facilidade em escrever é drama. Drama é porque comédia, para mim, é um negócio extremamente cerebral. A comédia eu tenho que ter ela muito bem estruturada, onde vai cada piada, tal. Eu tenho truques que eu uso, já que eu aprendi, que eu faço isso há 10 anos. Então eu tenho alguns truques na manga que me ajudam. Agora, drama, quando eu vou escrever uma crônica, evidentemente aqui eu estou falando em crônica pela medida do tempo que eu vou dar. Quando eu estou fazendo uma crônica dramática, uma crônica sobre um romance fracassado, sobre solidão, que é um negócio que eu escrevo muito sobre solidão urbana, é um tema que eu sou muito apaixonado, a solidão dentro da grande cidade. Cara, sem sacanagem, tem texto ali de 10, 12 minutos. Eu sempre faço. Mas essa solidão, ela é a mesma solidão do cara que, por exemplo, moraria no campo, ou de um cara que está exilado, ou de um cara que foi forçado? Não, porque essa solidão urbana, ela parece ser meio que... a gente escolhe ela, né? A solidão urbana é uma pessoa... Cara, eu vou dar uma viajada aqui agora. Você quer o melhor exemplo de solidão urbana da história do entretenimento? Fala. É o Taxi Driver do Scorsese. Todo mundo pensa assim, Taxi Driver é sobre um motorista de táxi louco que descamba para violência e a pressão da grande cidade. Não, Taxi Driver é um filme, é um roteiro sobre um sujeito desesperadamente tentando fazer contato com qualquer pessoa dentro daquela cidade e não consegue. Ele fica o tempo inteiro tentando fazer contato com as outras pessoas e ele não consegue, porque ele, não me importa que o motivo, se ele é freak, se ele não é, ele não consegue. Então, assim, eu escrevo muito sobre isso. É o cara, inclusive, normalmente, quando eu faço essas crônicas, o meu personagem não tem nome, né? O personagem é ou ele ou ela, né? Porque eu faço questão que ele seja anônimo. Então, ele é um cara que sai e pega metrô e ele tá procurando alguma coisa, tá procurando um amor, tá procurando algo que ele não sabe direito o que é, e ele sempre volta para casa sem encontrar aquilo. Acontece umas determinadas coisas com ele vai para cá, vai para lá, né? Eu fiz assim, às vezes eu brinco mudando ponto de vista radicalmente, assim. Então, por exemplo, eu fiz uma crônica, eu não vou lembrar o nome dela agora, isso é coisa de uns 6, 7 anos atrás, que são 4 personagens que estão se cruzando pela cidade, eles não se conhecem, e é um negócio que... Então, assim, eu faço um parágrafo com esse parágrafo do 1, ele termina o parágrafo com o personagem 2 passando atrás dele. Tipo, ele tá na calçada, o cara com outro passando. Eles não se conhecem. Passa a câmera, né? Passa o ponto de vista. A crônica vira e segue o 2. E o 2 entra num café no final do parágrafo e tem o 3 que está saindo do café, a câmera dá meia volta e segue o 3. Então eu vou contando os sentimentos de cada um desses personagens, e tudo isso às vésperas de uma chuva. E aí no final chove, tal, e eu amarro tudo com a chuva no final. Então, assim, esse é o tipo de texto. E, claro, eu estou falando de um texto aqui é uma crônica, né? Se ele ficar grande, eu estou falando aqui de 8.000 palavras. Desculpa, 8.000 caracteres. Eu ia falar, 8.000 palavras é um pouco grande. Não, 8.000 caracteres. É um negócio que eu faço, cara, é uma sorte que eu tenho. É um negócio que eu sento, no momento que eu imagino a história, eu sento e faço em 15 minutos, 20 minutos. Agora, é engraçado porque o que eu mais gosto de escrever é comédia. E comédia é um negócio que eu fico para escrever, eu não tenho a mesma facilidade. Claro, às vezes eu sento e faço. Mas quando eu engasgo ali... assim é mais fácil explicar. Eu não engasgo num texto dramático, mas eu posso engasgar na comédia. Pois é, eu acho que elas têm demandas diferentes, né? Elas são... Agora, um negócio que eu acho... Sim. Agora, um negócio que eu acho que tem a ver com aquilo que você falou da autopreservação também é o seguinte. As pessoas adoram, graças a Deus, graças a Deus por isso, as pessoas adoram meus textos de comédia. Mas as pessoas se identificam muito com os meus textos dramáticos. E aí eu tenho... Primeiro eu tenho um truque, né? Que eu falei que, inclusive, eu uso isso no terapia. Né, que é um negócio que é deliberado no terapia. Que outro dia vieram comentar assim, eu reli terapia, eu reparei que o personagem principal não tem nome. Não tem. Ele não tem nome. E isso, Rob, é um puta de um papo para um programa inteiro quase, porque você tá falando aqui com o cara que escreveu um romance com gente sem nome. Então, vamos guardar isso para outra coisa. E o meu segundo ponto é que eu tenho uma teoria
que é o seguinte, o leitor, ele está, como qualquer outra pessoa, o leitor ele está esperando por uma coisa boa na vida dele. Sim, e você Ele tem a quer chance, o grande né? amor. Não, ele quer o grande amor da vida dele, ele quer... Vamos falar de amor? Vamos assumir Vamos aqui. falar Ele de está amor. procurando, ele está esperando o grande amor da vida dele como qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa que ainda não tenha encontrado o grande amor está esperando o grande amor. Só que o leitor, como qualquer pessoa, ele se identifica muito mais com o amor que não dá certo. Cara, uma vez eu fiz um teste e eu perguntei para algumas pessoas, me fala aí o nome de 3 romances famosos. Perguntei isso para umas 10 pessoas. Bicho, eram 2 ou 3 romances, sei lá. Mas assim, é disparado lá em cima. É Casablanca e O Vento Levou. Romance era filme que eu pedi, esqueci de falar, era filme. Filme e romance. Hoje em dia isso vai mudar, né? Porque isso hoje em dia provavelmente vai ser A Culpa é das Estrelas. Ah, sim, mas enfim, a gente Que tá falando... é interessante, né? Não, só que o Culpa das Estrelas é assim, daqui a 20 anos ninguém mais lembra. Né? Casablanca, pelo menos o filme ninguém mais lembra. A geração que leu vai lembrar. Ele não vai ter um leitor novo daqui a 10 anos. Porque ele é um livro muito datado em termos de geração. Ele fala sobre uma geração específica. Agora, o Casablanca é um filme que tem 60 anos, 70 anos, e as pessoas ainda lembram. E, cara, eu te garanto que essas pessoas que lembram do Casablanca, elas não viram, metade delas não viu Casablanca. Casablanca é aquele filme que a pessoa, ela adora mesmo sem ver, porque ela conhece, porque é um marco, porque é famosíssimo, ela sabe cenas do filme e ela nunca viu um filme. Né? Agora, a minha teoria é o seguinte, as pessoas se identificam, elas não querem, elas querem o grande romance, mas elas se identificam também com o romance errado. Casablanca eles não acabam juntos. E O Vento Levou eles não acabam o filme juntos. Né? Deu merda no final. O dar merda, a pessoa se identifica. Por quê? Porque, sei lá, é a minha teoria, cara. O cara, como eu disse, tem gente que já achou o grande amor da vida dele, tem pessoas que já achou o grande amor da vida dela, tem pessoas que não. Todos eles já passaram por uma frustração amorosa. Todo mundo já apanhou. Mas aí deixa eu te falar, será que então a questão dessa autopreservação e da gente da gente pensar que o gênero não ficção. Então o fato da gente pensar que a roupagem mais simples, mais próxima, ela facilita a vida, porque a outra, no caso uma ficção científica, ela poderia afastar o cara, porque se a gente, eu acho que o que a gente está falando é o seguinte, o drama puro, ele não tem distrações. Olha, é um cara, tem uma mulher ali, eles querem ficar juntos, mas não vão conseguir, eles vão passar o livro inteiro e não vão conseguir. Então você se relaciona a isso, ou eles conseguem. Mas enfim, é fácil, é fulano e ciclana, o objetivo é ficar juntos. Mas se você tem o fulano, que é um piloto de caça espacial, que tem uma guerra no meio do caminho, e tem a ciclana, que é uma médica num outro planeta, num outro sistema solar, que está tentando fazer não sei o que, e eventualmente talvez eles possam ficar juntos, não vai... Isso pode dificultar, isso pode ser um entrevero. Exatamente, porque assim, você pode até se identificar com uma situação da médica, ou com uma situação do piloto do caça espacial, mas você não vai se identificar com o personagem, você leitor. Agora, se você pega um cara que está andando na rua de uma cidade parecida com a sua, a chance, pode ser que você não se identifique também, mas a chance de acontecer uma identificação aí é maior. Você tem mais elementos, né? Exatamente, é o seu repertório, o cara vem do mundo igual ao seu. Né? Se esse cara viveu uma história cuja premissa é uma premissa que seja realista e de acordo com a sua realidade, com o ambiente que você vive, porra, mesmo que ele seja diferente de você, é mais fácil você se identificar com as situações dele do que com a médica de outro planeta. Porque se você parar pra pensar, por exemplo, a ficção científica ela vem de especialmente nos contos, entre a década de... Vou chutar meio alto aqui para não errar, acho que entre 30 e 50 tinha muita coisa que não precisava de personagem. Muitas coisas fantásticas escritas que eram narrações de máquinas. Ou narrações em terceira pessoa sobre como os mundos seriam. Então tinha muita coisa. A última questão que eu sugeri do Asimov, ele é um ponto de vista mutável. Basicamente você tem alguém vendo várias cenas que vão acontecendo ao longo de um período X de tempo. Agora, eu não sei nem se a gente pegar a ficção científica clássica, eu não sei nem se ela tem essa pretensão do cara se identificar com o personagem principal. Não, o objetivo é sempre dar a porrada, é usar a roupagem da ficção para bater. Identificação, não adianta. A sua identificação com o personagem, ela, por mais que ela seja racional, né, você vê e fala assim, pô, esse cara é parecido comigo e tal, ela é emocional. Ela é totalmente emocional. Agora, e a ficção científica, ela é um gênero muito, por mais que ela tenha momentos emocionais, ela é muito cerebral. Então, assim, eu acho que nunca nem foi a proposta dela. Se você pegar os grandes clássicos, não é a proposta do cara que você se identifique. Agora, num drama... Porra, se você se identificou, ou mesmo numa comédia, num negócio mais realista aqui, se você se identificou com o personagem,
cara, metade do caminho pro autor tá ganho. Metade do jogo tá ganho já. Você só não vai fazer esse cara adorar o livro se você fizer uma cagada muito grande lá no final. Justamente. Mas interessante ver que, na verdade, mesmo a gente adorando isso, a gente ainda tem alguns preconceitos que foram botados na nossa cabeça. Por causa do que era mais do que era mais normal, do que a gente ouvia os professores, e a gente pensa no público também. Mas é bacana, você vê mais uma razão para a gente torcer para que professores, especialmente da rede pública, comecem a mostrar outros livros para as pessoas, né? Comecem a apresentar novas gerações a novos livros, a outros pontos de vista, porque, cara, não tem como você virar e falar que Alice no País das Maravilhas não é uma história, não é uma história transformadora. Você falar que até o Culpa das Estrelas, que seja. Mostra, né? Sim. Não, quando eu falei que ele não vai durar, eu não li o livro, né? Não é menosprezo, não é qualidade, eu não posso falar sobre o livro. Eu vi o filme, eu gostei. É que assim, ele é um negócio que, posso estar enganado, eu não li, ele me parece muito datado da geração de agora. Eu acho que daqui a 20 anos... Não? Eu vi o filme, eu achei a história é muito envolvente. É uma história que pode conduzir sabe qual é o maior risco dessa história, de todas elas, dessa geração? É o sobrecarregamento. Tem muita. Então o fato de ter muita... exatamente. Mas isso é um problema editorial, né? Tipo, hoje tudo, é um problema de mercado. Tudo é overloaded hoje, tudo, né? Cara, é só o que você falou sobre, por exemplo, O Vento Levou e Casablanca... Na época, quando assim, O Vento Levou já era super lido, né, antes do filme. Sim. O Casablanca... Então, você imagina o seguinte, você ia ter um filme daquele por ano. Um Vento Levou por ano. Não dá para fazer mais. A gente até falou sobre isso no programa passado. Então, era mais fácil. Você consumia mais aquele. Agora, você imagina se tivesse 20 O Vento Levou no mesmo ano. Que é o que está acontecendo hoje. Se você parar para pensar, 5 anos atrás... Vamos até pensar em cinema que fica mais fácil de quem está ouvindo a gente aqui enxergar. 5 anos atrás, 8 anos atrás, 7 anos atrás, o Harry Potter ele deixou de ser um filme e virou um gênero. Sim. Né? Porque assim, você tinha tanto livro no caminho de Harry Potter, na trilha de Harry Potter, bons e ruins, que cada estúdio podia ter o seu. Né? Então você tinha o Harry Potter aqui, o Percy Jackson ali, cara, dos 6 estúdios, cada um tinha o seu Harry Potter. Né? Então assim, porra, gente... Tem limite, né? Tem um espaço, né, para isso, para as pessoas consumirem isso. Tem uma hora que você começa a queimar a galinha dos ovos de ouro. Você mata a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. O cara chega na livraria, tem 40 livros do mesmo assunto. Você fala, porra, pelo amor de Deus. Mas é por isso que quando quem percebe qual é para onde a maré está virando e consegue antecipar isso, se dá bem, né? O primeiro sempre leva vantagem. Então, o que eu falei, eu tenho 3 gêneros. Né? Eu tenho o que eu tenho mais facilidade de escrever, o que eu gosto mais de escrever, e o gênero que eu gosto mais, Robbie Gordon, gosto mais, ponto. Como leitor, como escritor, é o que eu mais gosto. Então, assim, o que eu mais gosto de escrever... Aí você vê o quanto o repertório pessoal de cada um é muito importante, né? O que eu mais tenho facilidade de escrever é drama. Ok. O que eu gosto mais de escrever... e a gente pode até, inclusive, fica aí a sugestão, se vocês quiserem, a gente pode fazer um podcast, um bloco sobre comédia, como construir. A gente vai fazer. Não, isso a gente vai fazer. Você vai dar uma aula de crônica engraçada. Que não é tão fácil quanto parece. Aliás, é muito mais difícil que imaginam. Agora, a fantasia, aquele que eu falei que é o meu preferido, e aí você vê como o repertório pessoal é importante, né? Ele é o que mais me realiza como escritor. Teve um texto que eu escrevi, né, nem todo mundo deve saber, né, tem muita gente que está me conhecendo por esse podcast. No ano de 2011 eu tive depressão. Né, então foi um ano que eu escrevi muito pouco, escrevi muito mal, né, eu não me achei ali. Eu tive depressão, tomei remédio e tal. Hoje, graças a Deus, estou bem. Eu acho que é no final de 2011, que justamente por causa da depressão eu tenho problema de memória com o ano 10, 11, 12. É tudo meio misturado para mim. Eu escrevi um conto que todo ano no meu blog eu faço um conto de Natal. Eu vou deixar o link aqui para vocês lerem. E foi um conto de fantasia que eu fiz. É um conto que se passa dentro de uma prisão. Cara, eu tava há 8 meses, 10 meses sem escrever do jeito que eu queria. Eu escrevia, mas você sabe, né, Fábio? Você tá escrevendo e a coisa não tá indo como você quer. Sim. Cara, quando eu escrevi aquele texto... É o que eu falo pro pessoal. Acontece com todo mundo. Então foi um período muito difícil e tal, e não adianta, escrever sempre foi minha válvula de escape. Cara, era 5 horas da tarde, eu ia passar o Natal na casa da minha sogra e eu terminei o texto. Cara, a hora que eu terminei o texto, bicho, meu olho encheu de lágrima.
mas assim, de me dar um nó na garganta. Que sabe quando você percebe assim, eu ainda sei fazer essa porra, eu ainda sei escrever. E eu acho que talvez isso não teria acontecido com o drama ou com uma comédia. Aliás, não aconteceu, porque eu escrevi isso ao longo do ano. Mas foi a hora que eu precisei escrever o que eu mais gosto pra me encontrar de novo e falar, porra, ainda dá. Pô, foi um dos momentos mais importantes da minha vida de escritor, foi isso aí, cara. Você vê, e isso é fantástico, porque acho que é o seguinte, eu falo da questão de, mesmo o leitor, tem que ter o livro certo na hora certa. Não adianta você ler o livro sobre relacionamentos no momento em que você está super feliz ou quando você não está precisando disso agora. Você vai ler o livro sobre tomar liderança de alguma coisa se você não quer isso. O livro, essa combinação mágica, ela existe quando as coisas tem que dar certo, não adianta. Para você, era esse texto porque teve a temática certa. Você vê, prisão é sempre uma alegoria para morte, para você não estar saindo do lugar. É exatamente isso. Então você precisava dessa temática, desse conto, daquele momento para pegar e usar isso como uma coisa catártica e resolver a parada. Não, e ele tem o lance também, só complementando o que você falou, que vai dar muito mais peso do que você falou. A história inteira ela se passa basicamente fora da prisão, sem o sujeito sair da prisão. Eu não posso falar mais aqui porque você não vai estragar a crônica. Mas tá vendo? Você estava preso. Exatamente, cara. Ali eu me resolvi como escritor depois da pior fase como escritor da minha vida, eu me resolvi ali. E aí vem o chavão, que é fantástico clichê, mas depois da tempestade vem a bonança. Se não vier, porque o barco afundou e você morreu, então foda-se. Né? Exatamente, então, por aí. Exatamente. E isso que você falou do texto certo e tal, que sempre vem o texto certo, na hora certa. Cara, sempre vem. Pra mim, pra você, pra quem tá ouvindo, sempre vai vir o texto certo na hora certa. Ah, não, parece que não vai vir nunca. Vai vir sim, cara. Espera que vai vir. É só continuar procurando e continuar lendo. E com isso encerramos o último bloco desse programa. E antes de irmos, Rob Gordon, temos uma discussão rápida aqui. Muita gente pedindo pra gente ler e-mails. O pessoal quer que a gente leia e-mails e estão pedindo para ter um bloco de e-mails. Vamos fazer assim, vamos deixar os ouvintes resolverem isso. Vocês querem bloco de e-mails? Enviem e-mails. Né? Mandem e-mails pra gente. Olha, já aviso, não dá pra ficar mandando 200 mil dúvidas, perguntas, pedindo pra gente resolver a vida de vocês. A gente vai responder uma coisa ou outra, mas, né, vamos com calma também. Mas falem do que você achou do programa, compartilhem experiências. Se uma pessoa mandar uma pergunta que outras 8 mandaram, pô, é claro que a gente vai responder. Mas, se tiver, olha, no meu conto do Saci Pererê, que ele está inserido na cidade grande e eu preciso dar um jeito de colocar uma prótese nele, aí a gente recomenda outros caminhos para você achar alguém para te ajudar a resolver a sua história, mas no cast a gente não vai ficar resolvendo problemas, tá, galera? A gente vai ficar dando dicas e tal, mas não dá, porque senão a gente só faz isso. A gente só faz isso. Então a gente só vai fazer isso. O cast vai virar assim. Então vamos responder aqui o e-mail do... Vai virar um plantão de Claudinho. O Claudinho Oliveira quer saber como é que escreve diálogo de elfo. Aí não tem que ficar o programa inteiro respondendo isso. Sim. Então, para não ficar uma coisa chata e para ser legal com todo mundo, vamos falar de coisas mais... dúvidas mais recorrentes que aparecerem, mas se for alguma coisa mais específica, sabe? O Rob faz isso profissionalmente, faz leitura crítica, ajuda, eu faço isso também. Se quiser conversar, a gente fala a parte, mas o cast, infelizmente, não vai dar pra gente ficar dando esse tipo de apoio, porque senão a gente vai virar um plantão de dúvidas gratuito e aí o cast... O objetivo do cast não é esse. Esse é o ponto. E aí, se vocês quiserem que tenha um bloco disso, onde a gente consiga responder umas 2, 3 dúvidas aí dos e-mails que a gente recebe, fala aí, Facebook, Twitter, comenta aí, manda e-mail, dizendo que você gostaria disso. Exatamente, manda e-mail para o fmbescritor@gmail.com. A gente está centralizando nesse e-mail. Segue o Rob no Twitter, é @RobGordon_SP. Me siga no Twitter, é @SOSHollywood. Então a gente vai falando, procura a gente no Facebook, chama Gente que Escreve a nossa página, é só procurar lá. Gente, todos os links do que eu estou falando agora estão no post desse programa. Se você está ouvindo pelo iTunes, na descrição deve estar os links lá. Fica meio confuso, porque o iTunes não resolve isso muito bem. Vai no site, vai no fabiombarreto.com/GQE, gente que escreve, e entra lá, tem todos os links, tem links dos textos do Rob, tem dos livros dele que ele já publicou, das crônicas, referências que a gente está fazendo, tem os meus livros, o meu curso, as informações estão todas no site, tá? Então procura isso por lá, os links vão estar lá, infelizmente não dá para ficar repetindo o URL o tempo inteiro aqui, né? Fica, olha, siga no Twitter, não, mas já sabe, a gente está nas redes, procura a gente lá, então quem quiser aí o bloco de e-mails, escreve, manda
manda e-mail, vamos abrir essa comunicação. Vai depender muito de vocês. A gente não vai dedicar mais meia hora de programa para um bloco que, sei lá, 2 ou 3 pessoas vão ter interesse. Então, se tiver a demanda, a gente faz. Sim, exatamente. E aí, Rob, vamos deixar uma pergunta para que os ouvintes do Gente que Escreve respondam na nossa página de comentários e mandem para a gente pelas redes sociais? Vamos, claro. Você tem alguma pergunta em mente, não? A semana passada a gente perguntou qual foi a sua primeira história, né? Como você começou a escrever. Recebemos algumas pessoas responderam, mas vamos aí, pessoal, vamos só lembrar, né? A pergunta da semana passada é essa: qual foi a sua primeira história? E eu acredito que uma pergunta legal, a gente está falando do gênero nesse cast, seria: qual gênero você mais gosta e por que você gosta desse gênero? Isso, boa pergunta. Né? Comentem aí na nossa página, enviem pra gente por e-mail, mas de preferência, né? Comentem no Facebook, na página do cast, para que todo mundo possa ver o que você comentou. Tá, então, esse foi o nosso programa. Eu sou o Fábio Barreto. Até logo. E eu sou o Rob Gordon. Foi um prazer falar com vocês de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que a força esteja com vocês. O Gente que Escreve é apresentado por Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Baroni. A trilha sonora original é de Daniel Bellieni. E o logotipo é de Andrés Will. Olá, beleza? Quer qualidade? Quer compromisso? Conhece as lojas Capitão Wise? Vem pra cá, Capitão Wise. Produtos personalizados. Temos nosso telefone para contato 47 8901 4095. Nossa página no Facebook www.facebook.com/loja Capitão Wise. Também temos nosso e-mail para contato lojacapitãoswise@gmail.com. Vem pra cá, você vai ter qualidade e compromisso com você. Capitão Wise, tudo é infinito nas suas mãos. Eric é um adolescente comum. Uma família legal, os mesmos amigos de sempre. Mas em uma quarta-feira qualquer, tudo se torna novo e completamente inexplicável. Em um mundo completamente estranho, cercado de perigos, aventuras. As coisas começam a fazer sentido. E entre dois mundos, um coração dividido. Do autor Emerson Dantas e Pimenta. Herói. Compre agora o livro direto no site do autor, emersondantas.com.